Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Combate a enchentes e desastres. Governo federal vai ampliar sistemas de alerta via SMS. A Anatel vai seguir com o sistema para outras regiões. Pretende aumentar a abrangência para outros municípios em Santa Catarina e implementar o monitoramento no estado de São Paulo. Decisão polêmica. Justiça de Brasília autoriza psicólogos a oferecerem terapia de reorientação sexual. O Conselho Federal de Psicologia não pode mais punir, nem precisa autorizar esse tipo de atendimento. E a justificativa é a liberdade científica do país. Reforço na busca por emprego. Osasco ganha versão móvel do Portal do Trabalhador. E vem aí o tradicional passeio ciclístico da primavera na cidade. É agora no Câmara Notícias. Raquel Dodge tomou posse como a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República. Raquel substitui Rodrigo Janot, que deixou o cargo após 4 anos à frente do Ministério Público. Raquel ficará 2 anos no cargo e poderá ser reeleita pelo mesmo período. A posse da nova Procuradora-Geral da República foi na sede da PGR. A cerimônia foi presidida pelo presidente Michel Temer, que esteve acompanhado pelos presidentes Eunício Oliveira, do Senado, Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados e Carmen Lúcia, do STF. Raquel Dodge foi indicada para o cargo a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice enviada ao presidente Temer e também passou pela sabatina no Senado. Raquel Dodge faz parte do Ministério Público Federal desde 1987. A nova procuradora é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e já recebeu prêmio de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Ministério Público Federal. Em seu discurso de posse, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir sua missão. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. O presidente Michel Temer parabenizou Raquel Dodge e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser Procuradora-Geral da República, ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas funções fundamentais no nosso sistema. Michel Temer voltou a defender a necessidade da harmonia entre os poderes e ressaltou a importância de seguir a Constituição. A autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. A Justiça Federal de Brasília permitiu em caráter liminar que psicólogos possam tratar gays e lésbicas como doentes. Com essa decisão, os profissionais poderão fazer terapias de reversão sexual sem sofrer qualquer tipo de censura por parte do Conselho Federal de Psicologia. Polêmica, a decisão permite que psicólogos estudem e atendam pessoas interessadas na reorientação sexual. Ou seja, o Conselho Federal de Psicologia não pode mais punir, nem precisa autorizar esse tipo de atendimento. E a justificativa é a liberdade científica do país. O Conselho de Psicologia reagiu imediatamente. Disse que a novidade abre um precedente perigoso: permitir o uso de terapias de reversão sexual, a chamada cura gay. Na avaliação da entidade, essas terapias não têm efetividade e deixam sequelas perigosas. Pior, a decisão traz de volta a discussão que envolve homossexualidade e doença. Há 27 anos, a Organização Mundial da Saúde define a homossexualidade como uma variação natural da sexualidade humana e não como doença, um ponto que o movimento gay não esperava mais ter que debater. Essa decisão coloca em risco o Estado Democrático de Direito e retoma para os palcos do debate uma discussão que havia sido superada. No Congresso, existem projetos que defendem a cura gay. Quem apoia a proposta diz que a orientação sexual não é irreversível.
irreversível e que, por isso, é preciso acolher e ajudar os que querem mudar. O Conselho Federal de Psicologia anunciou que vai recorrer da decisão. E começou nesta segunda, aqui em Osasco, o julgamento dos acusados de uma das maiores chacinas do estado de São Paulo. 2 PMs e um guarda civil foram levados a júri popular por 17 assassinatos e outras 7 tentativas. Rosa perdeu o filho na chacina. Wilker Thiago tinha 29 anos quando foi assassinado. O vazio nunca vai ser preenchido, mas nós esperamos justiça. 17 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas ao serem baleadas no dia 13 de agosto de 2015, nas cidades de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Os policiais militares Fabrício Emanuel Eleutério e Tiago Barbosa Henklin teriam cometido os assassinatos para vingar a morte de um guarda civil e de um PM. O guarda civil Sérgio Manhanhã teria facilitado a ação ao desviar viaturas dos locais dos crimes. Os 13 estão em prisão cautelar desde então. 43 testemunhas serão ouvidas no Fórum de Osasco, entre elas um sobrevivente que reconheceu um dos PMs. O julgamento começou hoje e pode durar até 12 dias. Os 3 acusados respondem por organização criminosa e por homicídio qualificado. Somadas, as penas podem chegar a 300 anos de prisão. Em frente ao fórum, pessoas pediam a condenação dos envolvidos e outras a soltura do PM Victor Cristilder Silva dos Santos. Ele deveria ser julgado hoje, mas recorreu à justiça para não ir à júri popular. O recurso foi negado e ele será julgado depois. Os advogados dos réus negam a participação deles na chacina. Ele não estava na cena do crime, né? Então, portanto, tecnicamente isso se chama negativa de autoria. No dia dos fatos ele estava na casa da sogra, ao lado da, na época, namorada, hoje noiva, e não teve envolvimento nenhum. A investigação em nenhum momento foi capaz de comprovar que Sérgio Manhanhã deu apoio moral ou material aos autores desse crime. O irmão de Adriana foi uma das vítimas. Ela diz que a suspeita do envolvimento de policiais no crime traz sensação de insegurança. A gente sabe que tem pessoa digna na rua, mas a gente só quer os culpados. Estou aqui para isso, para sair daqui e saber que essas pessoas vão pagar por o que fez. E o Japão comemorou o Dia do Respeito ao Idoso com uma série de eventos para promover uma vida saudável. O feriado existe há 19 anos no país, que tem o maior número de idosos no mundo. 240 pessoas participaram de sessões de musculação nesta praça da capital, em Tóquio. Essa japonesa de 100 anos, a mais velha do grupo, disse que adora se exercitar. Assim como ela, todos pareciam vender saúde. Segurando um peso de meio quilo em cada mão, eles se movimentavam mascando chicletes. Isso porque acredita-se que a mastigação estimula o tubo digestivo e ajuda na queima de gordura. A lição foi acompanhada de perto por filhos e netos. O último censo mostrou que promover uma vida saudável é um desafio para o Japão. A população de mais de 90 anos é a mais alta da história do país. E só neste ano já são 570 mil idosos a mais. Atualmente, eles representam quase 28% da população japonesa. E veja também o programa de parcelamento de débitos da Receita Federal para microempreendedores individuais. No Brasil, existem mais de 7 milhões de MEIs e metade deles está com os pagamentos de tributos em atraso. Por isso, é muito importante que os microempreendedores aproveitem essa oportunidade. E o passeio ciclístico da primavera em Osasco. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado.
Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O governo federal vai ampliar o sistema de monitoramento e alertas de desastres por SMS. Em caso de risco de inundações temporais ou deslizamentos de terra, os usuários cadastrados receberão uma mensagem de texto com alerta. Para ter acesso, o sistema precisa estar disponível na cidade. E um sinal disso é quando o número 40199 envia mensagem para todos os usuários de celular de determinada localidade, convocando para a adesão ao projeto da Defesa Civil Nacional. É só responder com o CEP do local que se quer monitorar, esperar a confirmação e pronto, o celular estará apto para receber os alertas. Possíveis alagamentos, perigos de deslizamento de terra, tempestades, vendavais e orientações sobre o que fazer diante de um desastre em áreas de risco. Se você está em risco, nada melhor que um aviso para você poder sair antes do acontecido, né? É importante as pessoas serem avisadas e serem também conscientizadas, né, que precisam sair. O serviço de mensagem de alerta é de graça e, desde o início do ano, está em fase de teste em municípios de Santa Catarina e do Paraná, e com resultados positivos. Nós tivemos 25 mil pessoas cadastrando os seus CEPs e elas têm recebido, foram emitidos no período todo, 144 alertas, dizendo de alagamentos, de deslizamentos, todo tipo de desastre natural. Diante dos resultados apresentados no teste, a Anatel vai seguir com o sistema para outras regiões. Pretende aumentar a abrangência para outros municípios em Santa Catarina e implementar o monitoramento no estado de São Paulo. O gerente da Anatel disse que está em estudo a expansão do serviço por meio da TV por assinatura. A intenção é minimizar os danos com os avisos. O usuário vai estar na sua programação usual e quando o alerta vier pelo Senad, vai se sobrepor à programação dele um pop-up dizendo a orientação que os órgãos de defesa civil emitirem. E acontece neste domingo o tradicional passeio ciclístico da primavera, promovido pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. O evento, que tem sorteio de brindes e bicicletas, integra o programa Agita Osasco. A concentração e a largada acontecerá em 2 pontos da cidade. Um deles será o do Parque Chico Mendes, no sítio Buçocaba, com saída prevista para as 10 da manhã. Se você é microempreendedor individual e está em débito com o fisco, fique atento. O programa de parcelamento de débitos da Receita Federal recebe adesões até o dia 2 de outubro. As dívidas podem ser parceladas em até 120 vezes. Jamerson se registrou como MEI em novembro do ano passado. Desde então, não recolheu nenhum imposto. Quando olhou no site e viu que estava devendo, levou um susto. Eu tenho várias notas aqui que foi novembro, dezembro, janeiro até junho, né? Então eu não sabia, não fazia a menor ideia de que eu já estava devendo. Então quando eu fui olhar já tinha aí mais de R$400 para eu poder pagar. Até o dia 2 de outubro, microempreendedores individuais que tenham débitos com a Receita Federal, como o Jamerson, vão poder financiar o que devem em até 120 meses. Basta acessar o portal do empreendedor e fazer a solicitação. E essa notícia chegou em muito boa hora para o Jamerson. Eu preciso me regularizar e rápido, né? Porque não pode esperar caso tenha algum acidente de trabalho, qualquer tipo de coisa, eu preciso estar com tudo em dia. Então esse parcelamento ele entra nessa parte de eu preciso resolver de imediato, mas eu não tenho esse dinheiro imediatamente, né? Então com certeza facilita. Quando eu fiquei sabendo foi até um alívio para mim. No Brasil existem mais de 7 milhões de MEIs e metade deles está com os pagamentos de tributos em atraso. Por isso é muito importante que os microempreendedores aproveitem essa oportunidade e negociem as suas dívidas. Hoje surge uma oportunidade de quem não pagou acertar o passado. Porque o único prejudicado pelo não pagamento é ele mesmo. Não é uma questão de arrecadação para o fisco. É uma questão do benefício social, de acesso à previdência,
de acesso ao auxílio-doença, auxílio-maternidade, que são os benefícios sociais. O governo alerta que esse parcelamento é especial, porque o prazo para pagar está estendido. Mas qualquer MEI que precisar financiar as suas dívidas pode solicitar a qualquer momento com 60 meses para pagar. Além de poder ficar em dia com a receita, o pagamento das dívidas garante ao microempreendedor certidões negativas de débito com o governo. Essa oportunidade ímpar para os microempreendedores individuais solicitarem o parcelamento, que é um parcelamento em condições mais favorecidas, né? Tem um prazo maior para pagamento, e para ele regularizar a sua situação, principalmente para poder usufruir desses benefícios previdenciários, né? Agora vamos falar de futebol, mas o de mesa. Estou falando do jogo de botão. Sucesso em décadas passadas, a febre está de volta. Mais que uma brincadeira, o jogo é reconhecido também como esporte e tem conquistado as novas gerações. Esse time é feito com muito cuidado para entrar em campo com estilo. Time? É isso mesmo. Tô falando de futebol de botão, paixão do corretor de imóveis Leandro Freire. O Galalite, verdadeiro entusiasta da modalidade, ele agora virou produtor de times inteiros de botão. Eu nasci, na família já se jogava, né? Eu parei de jogar na infância, fiquei uns 15 anos sem jogar e retornei há uns 6 anos, eu acho, mais ou menos. Só que aí já era muito diferente, já tinha uma federação, era uma coisa bem mais organizada. Da oficina de Leandro saem peças simples e outras bem trabalhosas, todas de acrílico que ele escolhe a dedo. Um time completo de botão pode sair em média de R$250 até R$600. O futebol de botão, como ele está se expandindo pelo Brasil agora, está acontecendo essa coisa de você vender para fora do Rio, né? No início, o Galalite só queria juntar um grupo para ensinar e continuar jogando, mas acabou unindo muitos praticantes pelo Rio de Janeiro com o FBP, o futebol de botão na praça. Os encontros reúnem pessoas de todas as idades. Para Leandro, a emoção do futebol é a mesma nas mesas onde deslizam os botões. Depende da seriedade que você coloca. Eu acho que brinca todo mundo, de todas as idades. Inclusive eu brinco, teoricamente, com pessoas de todas as idades. Motivado por essa paixão e por outros amantes do futebol de botão, o Leandro trouxe o esporte para as escolas. E parece que essa geração ligada a celulares e mídias sociais curtiu esse esporte offline. Conhecia, mas só de jogar em casa mesmo, com aqueles de plástico e tudo, isso aí é mais legal. A Tainá chegou mostrando que já sabe manusear a palheta que impulsiona as peças do futebol de botão. Tô curtindo, mas não, só jogava na infância, quando era menor, mas conhecimento assim mesmo não tenho não. Para o Washington, um atleta de futebol de mesa há mais de 10 anos, além da diversão, o jogo traz outros benefícios. É o dia a dia tão corrido que nessa hora a gente esquece de tudo, todos os problemas, a gente está se divertindo. É como se estivesse voltando ao tempo de criança. E veja em instantes, reforço na busca por emprego. Osasco ganha versão móvel do Portal do Trabalhador. E a 11ª edição da Primavera Cultural. A ideia dessa temporada de eventos, que acontece todos os anos, é chamar a atenção para o papel dos museus na sociedade e atrair um público maior para esses locais. Não perca, a gente volta já. Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
A Prefeitura de Osasco deu início nesta terça a um novo projeto para dar apoio a quem busca emprego na cidade. É o Portal Móvel do Trabalhador. Acompanhado da secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Dulce Helena Casuni, e do vereador Ralph Silva, o prefeito Rogério Lins visitou a carreta estacionada na Fito da Zona Norte. As pessoas interessadas passam por uma triagem, recebem uma senha e podem ter acesso a serviços como emissão de documentos, distribuição de benefícios como Bolsa Família e encaminhamento a vagas de emprego e estágio. A ideia é que a carreta leve esses serviços a pontos da cidade onde não há acesso a serviços públicos da Prefeitura. Na Fito Zona Norte, a carreta deve ficar ao menos até o final de novembro, com atendimento em horário comercial. Para uma criança, se reconhecer em um brinquedo é importante para a autoestima, ainda mais se ela faz algum tratamento de saúde. E foi com esse pensamento que um grupo de voluntários no Rio de Janeiro teve uma ideia. Confira na reportagem de Thaís Araújo, da TV Brasil. Algumas não têm cabelos, mas ganham o charme da peruca ou o estilo do chapéu. E vão para crianças que fazem quimioterapia. Outras têm uma abertura na frente, onde entra um coração bordado. Essas são para quem fez cirurgia cardíaca. De acordo com a fundadora do projeto Bonecas de Propósito, mais que brinquedos, elas são ferramentas terapêuticas. Elas não são super-heróis, não são princesas, não têm roupas de festa, elas são crianças como as crianças. E depois, o fato dela ter enfermidade e os elementos todos que foram conversados com todas as equipes, os elementos que as bonequinhas trazem, que também ajudam nessa identificação. Para esta turma de voluntárias, que leva em média 12 horas para produzir cada boneca, disposição é o que não falta. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O principal ingrediente que vai nessa boneca é o amor, sabe? No final é muito gratificante quando a gente sabe que ela foi entregue a uma criança, o bem que ela está fazendo, a transformação que ocorre nessa criança por conta dessa boneca. Desde 2014, o grupo produziu mais de 400 bonecas. E a novidade é este modelo, feito para crianças com fissura lábio-palatina, que é quando não há o fechamento completo do lábio ou do céu da boca. E o resultado desse trabalho nós vamos conferir agora. Desta vez, o destino é o Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, referência estadual no tratamento. Quem recebe são crianças como a pequena Vivian, de 8 anos, que parece ter gostado do presente. O que você vai fazer com ela agora? Eu vou alimentar ela, vou cuidar dela bem direitinho. Para o tratamento da fissura lábio-palatina, que é um tratamento longo, cuja diferença está na face, né? Ter uma boneca, ter uma identificação, acho que isso agrega um valor muito grande ao bem-estar daquele paciente, à qualidade de vida dele. O nosso sonho é que a boneca, deixando a criança mais positiva, ela possa contribuir para o sucesso do tratamento. E a gente agora faz um convite à solidariedade. A Fundação ProSangue precisa de doadores com sangue dos tipos A negativo, B negativo e O positivo e negativo. Os estoques desses tipos sanguíneos estão em um nível crítico. É importante lembrar que esses volumes variam diariamente e podem ser acompanhados pelo site da Fundação. Para doar é preciso, entre outros requisitos, estar em boas condições de saúde, bem alimentado e descansado, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 quilos. Para menores de idade, é preciso preencher o formulário de autorização dos responsáveis. Já os idosos precisam ter feito ao menos uma doação antes dos 60 anos. No site www.prosangue.sp.gov.br, você encontra os endereços dos postos de coleta, incluindo o de Osasco, e todos os requisitos para doar. O Instituto Brasileiro de Museus reservou para o começo da primavera uma temporada de eventos que deve aumentar o público nos museus e fortalecer a relação entre arte e sociedade. A 11ª edição da Primavera Cultural vai até domingo em mais de 900 instituições em todo o país. Espaços de memórias, registros e referências onde se aprende, descobre, conhece e reconhece. No universo da cultura, os museus assumem várias funções
São mais de 3.700 instituições mapeadas pelo Brasil, em diferentes áreas e com propostas diversas, como este aqui em Brasília, que conta um pouco da evolução das relações de trabalho no país. E nessa semana, os museus estão em destaque. A 11ª edição da Primavera dos Museus tem cerca de 2.500 atividades programadas em mais de 900 instituições do país ao longo dessa semana. A ideia dessa temporada de eventos, que acontece todos os anos, é chamar a atenção para o papel dos museus na sociedade e atrair um público maior para esses locais. A primavera, ela vem colocar esse lado social, essa função social dos museus à tona, divulgando-os, reforçando a sua relação com a sociedade, como uma instituição que está próxima, que dialoga diretamente com o seu público. São exposições, espetáculos, saraus, palestras, exibições de filmes e outras atividades que acontecem em mais de 400 cidades do país até o próximo domingo, dia 24. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília participa com a mostra de sismologia. Com visitas guiadas, conta um pouco da história e de como são registrados os terremotos e outros movimentos na Terra. Depois a gente vai para essa parte aqui, que tem várias maquetes. Aqui tem uma muito interessante, que a gente mostra para as crianças de uma forma mais simples, que seria um terremoto. Mostrando como é que é a movimentação dinâmica da Terra, como é que ela se movimenta, explicando qual o princípio básico da sismologia, de tremores, e também temos equipamentos que foram da época que começaram a fazer o monitoramento sísmico, tanto a parte histórica como a parte atual. E o convite que é feito pelo pessoal aqui do observatório pode se estender para outros museus. Venham conhecer o Museu de Sismologia aqui, mais conhecido como Mostra Sismológica do Observatório Sismológico da UNB. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta semana, a umidade começa a aumentar em grande parte do Brasil, inclusive no estado de São Paulo. E até há possibilidade de chuva em algumas regiões nesta terça-feira. Mas na Grande São Paulo, a possibilidade de chuva ainda é pequena. O dia ainda será marcado por sol forte, poucas nuvens no céu e temperaturas elevadas. Na capital, a mínima prevista é de 17 graus e máxima de 29 graus. Em Guarulhos, mínima de 16 e máxima prevista de 30 graus. Até o fim de semana, deve voltar a chover na região. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!